Eu vejo por aí muita gente pela internet ou até pessoalmente que não apoia o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo, que comenta: como pode alguém ainda apoiar esse cara? Como pode, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, de tudo que ele fala e de tudo que ele faz? Olha, eu vou dizer o seguinte: uma parcela da sociedade brasileira sempre foi bolsonarista, antes mesmo do Bolsonaro existir. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já conhece, já é inscrito, muito obrigado e compartilhe com os amigos que ainda não conhecem. E se você é novo aqui, muito obrigado pela sua audiência e se inscreva. Pode variar um pouco de pesquisa em pesquisa, mas aproximadamente 30% da sociedade brasileira continua achando o governo Jair Bolsonaro ótimo e bom e aprova a condução geral do presidente. Não só na pandemia, a condução geral do país. Isso mostra que ele tem uma parcela do eleitorado fiel e que concorda com ele. É por isso mesmo que, por exemplo, algumas pessoas falam que ele corre o risco de não estar no segundo turno das eleições de 2022. Eu já acho que não. Primeiro, pela resiliência dessa popularidade e segundo, porque a máquina federal ela tem um peso muito grande. É muito difícil um candidato à reeleição não estar no segundo turno. Para quem não apoiou o presidente ou apoiou e deixou de apoiar, é muito difícil entender por que ele mantém essa parcela da população no seu entorno. Mas é simples a equação, porque o Bolsonaro ele externaliza o que muitas pessoas e muitas camadas da sociedade sempre pensaram. Só que não tinham um político, uma liderança específica que o representassem. E agora tem. Para a gente entender um pouquinho do bolsonarismo, a gente tem que voltar no tempo. A América do Sul, não só o Brasil, ela sempre teve uma predileção por caudilhos, que são líderes populistas e com caráter messiânico, de salvadores da pátria, os escolhidos por Deus, os predestinados para conduzir os rumos da nação. E exemplos são vários. Nós tivemos Perón na Argentina, Hugo Chávez na Venezuela, e no Brasil, Getúlio Vargas. E o presidente Jair Bolsonaro, ele é, de certa forma, o herdeiro desse movimento, dessa característica política. É importante destacar que o caudilismo e o populismo, eles não são especificamente de esquerda ou de direita. Você tem líderes caudilhos e populistas na esquerda e na direita. Ou na extrema esquerda e na extrema direita. E por que eu falo que o brasileiro ele é bolsonarista antes do Bolsonaro? Porque já existiram políticos no Brasil que canalizavam algumas partes do discurso do atual presidente, como por exemplo a tolerância zero na segurança, os direitos humanos para humanos direitos. Vamos falar de alguns políticos que tiveram algumas dessas características. Em São Paulo, nós tivemos o Adhemar de Barros, que foi interventor de São Paulo, prefeito de São Paulo e governador de São Paulo entre as décadas de 30 e 60 do século passado. Depois do Adhemar de Barros, tivemos uma espécie de herdeiro político, sucessor político dele, que foi o Paulo Maluf, que foi governador, prefeito, deputado federal e candidato a presidente. Tanto Adhemar quanto Maluf, além dessas questões de obras faraônicas, pontes, viadutos, etc., eles tinham esse foco na criminalidade, no combate à violência de forma ostensiva, né? É muito comum, até hoje as pessoas lembram do discurso do Maluf, quando ele era candidato, de rota na rua. No meu tempo tinha rota na rua, no meu tempo o bandido era tratado como deveria, essas coisas todas. Além disso, nós tivemos também o Jânio Quadros em São Paulo. Jânio Quadros foi vereador, prefeito, governador e presidente da República por 8 meses em 1961. O Jânio, inclusive, quando foi presidente, ele baixou um decreto proibindo o uso de biquíni e de minissaia. Evidentemente que essa lei não foi seguida. O Jânio, diferente do Adhemar e do Maluf, ele não tinha essa pauta de segurança tão forte, mas ele tinha essa pauta conservadora nos costumes, que também é uma característica do bolsonarismo. E nós podemos falar de outros líderes que tiveram características semelhantes à do Bolsonaro, como o ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, o ex-governador Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, e muitos outros por aí. E além disso, nós tivemos a ditadura militar no Brasil, que atendeu o anseio de uma parcela da sociedade. Pode ver, até hoje tem gente que fala: bom, era no tempo da ditadura, você tinha emprego, você tinha saúde, você tinha segurança de sair de casa, enfim, essas coisas todas que a gente foi sabendo com o passar do tempo que não era bem verdade. Agora veja, todos esses políticos, esses movimentos que eu falei, pegavam uma seara ali do conservadorismo de costumes ou da linha dura na segurança, enfim, algumas características que o Bolsonaro, quando surge e quando ele é criado como candidato a presidente, ele unifica nele. Antes estava tudo meio disperso, então você votava num candidato para evitar a vitória do outro. Foi assim, por exemplo, que o PSDB e o PT
protagonizaram e polarizaram as eleições presidenciais por 20 anos no Brasil. Você votava em um para evitar o outro. Tanto que hoje em dia o núcleo raiz do bolsonarismo acha o PSDB um partido de esquerda, um partido comunista, enfim, essas coisas que não têm muita lógica com a realidade. Por outro lado, uma linha de pensamento diz que o bolsonarismo, ele é, na verdade, a direita, ele é, na verdade, o conservadorismo. Não, não é. Ele não é o conservadorismo clássico e nem a direita clássica. Ele pode ser a extrema-direita e o extremo conservadorismo. O conservadorismo clássico e a direita clássica têm características que o bolsonarismo não tem, como, por exemplo, o apreço às instituições democráticas, ao Estado democrático de direito e à liberdade individual das pessoas. Na economia você pode ter algum ponto convergente e outros não, mas definitivamente o que o bolsonarismo é, na verdade, ele é aquela coisa caudilha, messiânica e populista. Por isso que eu falo que o bolsonarismo vai existir depois do Bolsonaro como já existia antes dele. Pode mudar o nome, pode mudar a figura, pode mudar uma questãozinha ideológica ou não, mas sempre vai haver essa questão caudilha, populista, messiânica, de salvador, de redentor. E você, o que acha? O bolsonarismo veio para ficar? Ou com o tempo ele vai diminuindo até se tornar uma parcela pequena da sociedade, insignificante do ponto de vista macro? Diz aí nos comentários o que você pensa. E se você já se inscreveu, muito obrigado e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, reforço o convite. Se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.